Em relação às memórias ainda, eu estava aqui pensando com tudo que você tinha falado, aí eu vou só reler a pergunta, né? No final das contas, quando a gente quer estar na memória, a gente fica na memória, não tem uma ligação direta, assim, com, tipo, você ter a reputação conhecida por aqueles que você ama ou por qualquer outro que seja? Sim, né? Há um desejo de ser admirado, né? Então, veja que o desejo de ser admirado pode servir como o substrato aí para a gente pensar a relevância dos grandes feitos heróicos, né? Então, por exemplo, quando alguém elabora qualquer tipo de produção cultural, essa produção cultural é uma forma de eternização, né? Você elabora um livro, ou você é um engenheiro de uma determinada ponte, né? Ou imagina hoje essa corrida que está aí em relação à vacina e as pessoas que conseguirem, o grupo de pensadores, de profissionais que conseguirem descobrir isso, são pessoas que serão admiradas, etc. Então isso fala um pouco também de um desejo humano, demasiadamente humano, de querer ser admirado, né? Esse desejo de admiração, eu acho que está posto. E é claro que quando o indivíduo ele é admirado, né, ele é consagrado, consagrado pela memória, né? Então a memória seria uma forma de redenção. Permanecer na memória seria uma forma de eternização. Então, por isso que é interessante, às vezes você tem relatos de pessoas que estão moribundas, né, próximas da morte, e ela conversa com aquela pessoa que está cuidando dela, falando de tudo aquilo que ela fez, falando do passado, como uma forma de dizer o seguinte: olha, por esses feitos eu permaneço vivo de alguma maneira, né? Então, memória é um dos recursos necessários e relevantes para a formação de uma espécie de redenção, né? Redenção no sentido de vitória sobre a morte, né? Redenção no sentido heróico, quanto capacidade de vencer o desaparecimento brutal, o desaparecimento total, né? Porque a vida ela tende a isso, ela tende a esse desaparecimento total. Então, como superar, né, esse desaparecimento? Ou, do ponto de vista religioso, você tem alguém capaz de retirar você do vazio e ressuscitar, né? Ou alguém que é capaz de ressuscitar no sentido de te jogar na vida de novo, reencarnar, sei lá, né? E aí, sei lá, você pode sobreviver novamente como uma bactéria, como um ser humano, como um rei, né? Como uma árvore, não sei, né? Ou ressuscitar, como pensa o cristianismo, no sentido de salvação, de contemplação de Deus face a face, etc. Ou nós podemos pensar a redenção do ponto de vista cultural, no sentido de você elaborar grandes feitos de tal maneira que você permanece vivo na memória das pessoas. Então, nesse sentido, a memória ela tem o seu valor redentor, mas também fala de um desejo humano, demasiadamente humano, que é o desejo de ser admirado. Eu acho que nesse sentido, Raudinei, nós somos filhos de Narciso, né? Talvez por isso as mídias sociais façam tanto sucesso. Talvez por isso. Talvez porque nós somos filhos de Narciso. Foi exatamente o que eu pensei, que é muito difícil você não alinhar os dois, né, na verdade. Tipo assim, a todo momento, tudo que você faz na sua vida, na realidade, mesmo que indiretamente, você busca esse reconhecimento, nessa reputação de pessoas que infelizmente estão do lado. Eu sei que não é o certo da gente, na verdade, você deve seguir a sua vida pensando em fazer algo para o mundo ou para você, enfim. Mas esse querer o reconhecimento acaba sendo intrínseco, né, tipo, tá dentro da gente, né, indiferente, né. É isso interessante que você está falando, porque parece que aponta uma ideia de que o homem ele é muito inseguro em relação aos seus próprios feitos. Então, assim, se eu escrevo um livro, não fica claro para mim que é um grande livro, mas só fica claro
que esse livro é bom quando um outro diz que ele é bom, assim como o artista, que ele produz uma obra de arte não para colocar embaixo da cama, mas ele produz uma obra de arte para que essa obra de arte seja admirada por todos, para que todas as pessoas possam reconhecer ali o seu grande feito, para que todas as pessoas possam contemplar e admirar aquilo que essa pessoa, esse artista foi capaz de fazer. E admirar é admirar o seu talento. E aí mostra, né, justamente para o artista, que ele tem uma certa relevância, que ele tem uma certa importância no mundo. Né? Então, de fato, existe aí um narcisismo básico por meio do qual as pessoas querem estar no mundo, permanecer no mundo e obter algum tipo de redenção. E é nesse sentido que o Ernest Becker, esse autor que eu citei, ele fala do heroísmo. Heroísmo na tentativa de superar a morte que espreita a porta, o desaparecimento total. Então nós podemos fazer isso por meio de obras de arte, nós podemos fazer isso por meio da cultura, né, das produções culturais, nós podemos fazer isso a partir de descobrimentos, por exemplo, imagina como era visto um navegador no século XV e XVI, capaz de enfrentar os mares e encontrar novas terras. Era visto como um herói. Um herói por quê? Porque o seu nome será eternizado. Né? Então, podemos pensar a redenção dessa maneira. E há outras formas, que é a própria redenção religiosa, porque a religião é um sistema de sentido poderoso que não só a religião é um sistema de sentido poderoso que não só dá sentido à vida, mas dá sentido à morte. Talvez por isso que a religião esteja aí até hoje, porque a religião é capaz de oferecer uma resposta para um enigma, que é a possibilidade, é um enigma porque a gente não sabe muito bem o que é, mas é um enigma que nos apavora. Imagina a gente ter que conviver com a ideia de que num determinado a gente vai desaparecer totalmente. Né? O ser humano ele tem que conviver com essa ideia. Então, a religião é um sistema de sentido que oferece uma resposta para esse drama humano, que é a possibilidade de permanecer vivo, de eternizar-se. Então, eu acho que essa discussão ela nos leva a pensar alguns aspectos da própria condição humana, o desejo de ser admirado, né? O nosso narcisismo, né? O desejo de ser eterno. Né? Então, veja, essa discussão nos conduz a uma reflexão sobre a própria condição humana.